Eu não tive uma ideia bilionária de um aplicativo, mas a verdade é que eu já ouvi isso muitas e muitas vezes. Em geral, essas ideias, elas já estão bastante estruturadas, na verdade. Elas já têm as funções determinadas e até mesmo algum rascunho das telas com essas funções e como elas devem funcionar. Normalmente essas ideias, elas chegam até nós dessa forma. E aí o lado bom dessa história é que essas pessoas que tiveram ideias de aplicativos e elas acham que vão ganhar muito dinheiro com isso, elas pensam em procurar um designer. Esse é o lado bom. O lado ruim é que elas procuram um designer pelos motivos errados. Elas entendem que é o designer que vai dar a cara para aquela ideia que elas tiveram. É o designer de interação que vai criar as telas, que vai criar as conexões entre as telas, entre essas funções. Enfim, vai dar vida àquela ideia que elas tiveram. Claro, essa é uma visão muito limitada do que o design pode fazer. Eu acho legal, nesses casos, é que o conceito da experiência do usuário chegou, de certa forma, a essas pessoas. Elas sabem que aquela ideia delas, ela precisa passar por um tratamento de experiência para que elas sejam promissoras. Isso é um lado bom dessa história toda. A experiência do usuário é um fator determinante para o sucesso ou para o fracasso de um produto ou de um serviço. Isso o Jesse James Garrett já dizia há alguns anos atrás. Mas veja, uma boa interação entre essas telas e essas telas sendo bem projetadas, na verdade, nada disso garante o sucesso de uma ideia, de um aplicativo, de um projeto digital. Telas bem desenhadas, bem projetadas, na verdade, pouco podem fazer por ideias que sejam pobres, que sejam fracas, que não resolvam o problema das pessoas. O designer precisa participar desde aquelas primeiras ideias rascunhadas. É ali que o design precisa entrar, ele precisa construir junto essas ideias. Esse é o principal erro quando essas ideias surgem por aí e elas já chegam muito estruturadas na mão de um designer. Ela precisa ser rascunhada lá no começo por um designer também. Aliás, esse é cada vez mais o papel do design, passando, é claro, pelas etapas seguintes de construção efetivamente desse produto, desse serviço. O que acontece é que as pessoas compreendem que o designer tem que entrar apenas nessa etapa posterior, na verdade, quando essa inicial é tão importante para o sucesso de um produto. E o que tem levado o design a ser um elemento fundamental para o sucesso de um negócio é justamente essa postura de encarar os projetos a partir do ponto de vista das pessoas, de investigar pessoas, levantar hipóteses, testar essas hipóteses. Isso tem sido valioso para os negócios. Quando a gente ouve uma ideia de um novo aplicativo, de um novo produto, de um novo serviço, a gente precisa ter em mente 3 perguntas para serem respondidas. A primeira é: que tipo de problema aquela ideia está resolvendo? Uma vez que o problema foi identificado, a gente precisa se perguntar: será que esse problema realmente existe? Porque às vezes o problema é criado para se encaixar numa solução que foi previamente pensada. E se o problema realmente existe, ele é real, será que aquela ideia é a melhor ideia para resolver aquele problema? Será que já não existe algo que esteja resolvendo aquele problema de uma forma parcial e às vezes isso precisa ser apenas aprimorado para que seja uma solução melhor? Será que essa solução já não existe por aí e a gente está sem saber que ela existe? O que eu quero dizer é que se aquela ideia não resolve exatamente um determinado problema que existe, as pessoas não usarão aquele produto porque ela tem uma boa interação. Elas não vão aderir a esse produto. Aquele produto precisa resolver um problema. Aí sim a experiência vai estar completa. Sem essa visão global da experiência, ou seja, aquilo resolvendo de fato um problema por meio de um artefato, de uma interação que seja apropriada, aí sim as pessoas vão aderir àquele produto ou serviço. Bom, meus amigos, e vocês? O que é que vocês acham? Bom, por hoje é só. Até a próxima. Tchau!